O vídeo de hoje tem um tema especial. O tema do vídeo de hoje é: o malandro inventa moda e o otário é que entra, como dizia o meu avô. E o malandro desta vez é o Paul Mackenzie, um pastor, um pasteiro africano que cometeu uma loucura ali na Quênia, na África, num local chamado Chacola, perto de Malindi, na África Oriental. Depois da vinheta eu conto esta loucura. Pilastra da Verdade. Pessoal, olha só. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Quero agradecer mais uma vez a vocês. Está oscilando um pouco aqui a luz, porque aqui é a luz do sol entrando na janela do quarto da minha filha, e eu preferi fazer esse vídeo agora aqui no quarto dela, no local, e tem uma luz que entra pela janela e essa luz fica oscilando, mas está ótimo a imagem. Então vai oscilar aí de vez em outra a imagem. Você vai assistir um vídeo aí e depois eu vou fazer o meu argumento sobre mais uma loucura religiosa que aconteceu neste planeta, de milhares, que vem acontecendo há muito tempo, e a gente vem falando, mas nós não somos ouvidos pela compacta massa da população, infelizmente. Mas um dia eles vão entender que nós estamos aqui fazendo um trabalho para o bem das pessoas. Vamos assistir esse vídeo e em seguida eu entro com o meu argumento. Pilastra da Verdade. Pois é, pessoal, tá aí a triste história. Mais de 90 pessoas morreram porque esse malandro que se diz pastor, chamado de Paul Mackenzie, ali na Quênia, inventou isso. E as pessoas acreditam. Aquelas pessoas simples da África, essas pessoas aí acreditam. E que essas pessoas teriam que jejuar até a morte, se possível, e assim iam ver Jesus. Será que viram Jesus? Aí está a história. E é isso que a religião faz no nosso planeta. É isso que a religião faz não só no Brasil, no mundo inteiro. E principalmente em um dos continentes mais sofridos do planeta, que é a África, que é realmente um continente muito sofrido. Infelizmente as pessoas acreditam em tudo. O que é que se pode fazer? É isso aí. Vocês assistiram aí, mais de 90 pessoas morreram porque fizeram a loucura do chamado jejum. E hoje essa seita religiosa, todas são seitas, deixando claro, todas as religiões da face da terra, todas. Não tem uma que se salva, nenhuma. Estou falando de sistema, não de pessoas. Porque agora eles vão o tempo todo taxarem, até eles, religiosos de outras vertentes, vão taxarem de seita, como estão falando nas reportagens, porque morreram pessoas. Porque pessoas bobas morreram. E isso aconteceu aonde? Na África. Que a África, na verdade, vocês sabem muito bem que é um continente esquecido por um Deus. Já que não existe um Deus, mesmo se existisse, a África, continente africano, é um continente esquecido pelos deuses. E é um continente altamente religioso, infelizmente. E é um continente discriminado por parte do planeta, infelizmente.
o que eu recebo de vídeos, eu não posso nem colocar aqui no YouTube, o que eu recebo de vídeos, fotos que mandam para mim de Moçambique, Quênia, outros países da África, que se eu fosse colocar aqui, desconverteria até o Papa Francisco. Mas eu não coloco. A calamidade que acontece naquele continente é um descaso internacional, é um descaso global. Infelizmente. Mas infelizmente é um país também, ou melhor, é um continente atrofiado com religião, assim como o Brasil. Não tem diferença. Não tem diferença do Brasil. A única diferença é que o Brasil ainda tem uma estrutura financeira maior, por conta do solo, por conta de ser uma terra fértil. Mas em questão religiosa não há diferença nenhuma. Essa loucura que você viu aí acontece no planeta inteiro. No Brasil acontece muito camufladamente. Por exemplo, esse mal dos jejuns de pessoas que não têm, parece que a mente não funciona como seres inteligentes, atinge o Brasil, atingiu minha família isso aí. A minha mãe, na época, quando começou o seu ministério, ela começou a orar com certas pessoas e o que se falava era isso: o jejum que mata a carne e fortalece o espírito. Eu congreguei numa igreja, a primeira igreja que eu congreguei, meu primeiro pastor, que infelizmente também morreu de uma morte dolorosa, com partes do corpo, pernas amputadas, e morreu numa situação crítica, mas uma pessoa de bem, mas uma pessoa que era totalmente embriagada religiosamente falando, coitado, muito, e dizia o tempo todo: jejum mortifica a carne e vivifica, fortifica o espírito. E aí tinha aquelas correntes de jejum em prodício daquilo que nunca resolveram nada. Nunca resolveram e nunca vai resolver. Só prejudica a saúde das pessoas. Fazer jejum. Fica acordar de manhã cedo, sem comer, sem beber, sem tomar. Tem jejum que nem água pode tomar até determinado horário da tarde. E minha mãe entrou nisso. E o que acelerou a morte da minha mãe, já falei aqui, tem vídeo falando sobre muitas coisas, falando sobre o que aconteceu com ela. O que acelerou foi justamente, a minha opinião, os jejuns que a minha mãe fazia. Minha mãe entrava em um quarto e ficava 70 dias, jejuando até determinada hora do dia. Logo cedo ela não comia nada, não tomava nada, cara na Bíblia e joelho no chão, até 2, 3 da tarde. Aí ela saía, fazia aquela refeição muito leve, e voltava para o quarto novamente. 70 dias ela ficava. Nunca ouvi que alguém fizesse isso. Claro, ela não jejuava sem comer, como esse pessoal aí que morreu na África, sem comer nada até morrer. Não. Ela tinha um período que ela fazia sua alimentação leve e voltava de novo. Mas matou as imunidades. E quando ela entrou no estado terminal do câncer, a medicina não pôde fazer nada por ela. Tentou fazer ainda e não conseguiu. E minha mãe se foi com 58 anos. Minha mãe fazia jejum o tempo todo. E as igrejas pentecostais do Brasil ensinam isso, se você não sabe. Jejuar. Existe uma regra que para expulsar demônios, só jejum e oração. E o que eu vejo de senhoras, histórias também falando delas, senhoras de 60, 70 até 80 anos, que precisam se cuidar mais, que precisam
se alimentar, que precisam estar ali com uma alimentação normal, jejuando por filhos, jejuando por cidades, jejuando por isso, por aquilo. Isso é uma loucura, gente, me perdoe, isso é uma loucura. Quer ter uma fé, quer ter uma crença, é normal. Eu acredito que há um Deus por aí, tem gente que pensa assim. Mas fazer sacrifício, você nasceu físico, você precisa se alimentar, você precisa comer. E esse pastor que está preso na África, esse Paul, que é o nome dele, não sei se eu estou proferindo certo, Mackenzie, Paul Mackenzie, é mais um que inventou uma moda. A igreja dele lotada de fiéis. Vocês viram aí no vídeo. De pessoas que querem um sentido para a vida. O problema todo que atinge a religião, como eu disse aqui no início, que o malandro inventa a moda e o otário é que entra, e essa é a verdade, eu entrei por 25 anos, o otário aqui entrou por 25 anos nisso, em vez de outra, eu vejo no meu canal umas mensagens que não tem nenhum sentido. O último vídeo mesmo que eu coloquei, teve um que colocou assim: Anthony, examina mais a Bíblia e vê que Jesus não pregava religião. 25 anos lendo a Bíblia, eu não conheço a Bíblia? Aí eu coloquei assim embaixo: é verdade, ele não pregava nada. Na verdade, Jesus não pregava nada, porque esse Jesus nunca existiu. Pode ter existido um em Cristo da época, dizendo ser o salvador da pátria, e pode ter morrido por conta de afligir a lei. E a história gera muitas lendas sobre isso. Isso pode ter acontecido, não afirmo aqui. Mas Jesus divino, que vai voltar, que tem céu, que tem isso, que tem salvação, nunca existiu. E pronto. Olha só, gente, a religião, ela faz isso. Ou as religiões fazem isso. As pessoas se sacrificam. Porque se sacrificando vão ver Jesus. Se sacrificando vão ter a salvação. Você nasceu físico para comer, para beber. Você é físico. Bota uma coisa na mente. Você é físico. Quantas vezes eu lembro que eu entrava nessa burrice, porque eu digo que isso é uma burrice, não estou chamando pessoas de burras, mas estou dizendo que é a burrice religiosa. E era apregoado lá na igreja onde eu congregava que tinha que fazer jejum em prol disso. Quantas pessoas vão fazer jejum em prol disso? Eu levantava a mão que nem um besta. E ali acordava de manhã, logo cedo, com vontade de tomar meu café. O corpo físico pedindo alimentação. E eu não tomava o meu café. E eu não tomava nem água e ficava ali, engolindo a saliva seca, em jejum. E tinha jejum que nem os dentes, eles permitiam escovar de manhã. E eu ia trabalhar em jejum. E eu sentia o corpo fazer assim, a tremer. Como eu estava novo, bem mais novo do que hoje, jovem, não sentia muito. Mas eu ficava ali fazendo jejum, mas torcendo para chegar o horário de entregar o jejum e comer. Que jejum é esse? Todos que fazem isso, eles começam o jejum, mas ali o organismo deles pedindo alimentação, eles estão ali mentalmente torcendo para chegar o horário, como se fosse uma obrigação. Eles são obrigados a fazer isso, aquele horário para alimentação. E quando chega o horário que você vai fazer a alimentação, não é a mesma coisa, porque passou do horário. A minha mãe fez tanto jejum que tinha hora que ela ia comer e não conseguia. O organismo não pedia. A minha mãe, ela fez um trabalho tão extremo, que se existissem deuses, minha mãe não estava morta, deixando claro, poderia morrer na velhice, mas do jeito que ela morreu não. Se esses deuses fossem verdade, minha mãe não estava morta. Pensa numa mulher que fazia de tudo para provar e mostrar uma suposta santidade, honesta toda, não extorquia ninguém, não pedia um centavo a ninguém. A minha mãe não. E ela fazia o jejum dela ali, fazia aquilo ali, achando que aquilo ali era uma coisa boa e aquilo estava matando ela.
Se os deuses existissem, minha mãe não tinha morrido do jeito que morreu. Deixando claro, deixando claro. Meu pai, já não digo nada, que meu pai já morreu com 79 anos de uma AVC. Isso pode acontecer naturalmente com pessoas nessa idade. Meu pai trabalhou muito na roça. Meu pai foi uma pessoa muito judiada em trabalhos braçais. Eu relevo, mas a minha mãe não. Minha mãe não. Eu vou falar 200 milhões de vezes aqui. Eu nunca expus nem o nome dela aqui, mas 200 milhões de vezes que minha mãe forçou a sua própria morte sem saber. Porque ela entrou nisso. Ela acreditou nisso. E ela jejuava. Ela jejuava para fortalecer o espírito. Fortalecer esse que acabou com 58 anos perdendo a vida. Enfim. Então são loucuras que acontecem no meio religioso. Que em século XXI, em pleno século XXI, não dá para engolir mais isso. Infelizmente. Então, esses malandros, líderes que querem ganhar dinheiro, inventam isso. E, segundo a história que aconteceu na África, ele não estava jejuando, porque está vivo. E está muito bem, está preso, porque tem que prender, porque agora é seita, né? Agora é seita. Todo mundo vai dizer, de todas as vertentes religiosas, vão dizer, era uma seita que fazia isso, sem contar que aqui no Brasil fazem isso o tempo todo. Jejum o tempo todo. Não assim, talvez, extremo, mas eles dizem o tempo todo dentro dessas igrejas pentecostais, na sua maioria, que é o jejum e oração. Tem que estar em jejum e oração. O que eu ouço aqui no meio da família, tem que fazer jejum. Que jejum? Coisa nenhuma. Você tem que se alimentar, você tem que se cuidar. Para com isso. Porque todas as religiões da face da terra, todas são seitas. Todas, não tem uma. E eu aqui, o otário aqui, 25 anos. 25 anos também. Hoje eu acordei. Eu estava conversando com um colega meu, hoje, pelo WhatsApp, e ele falando para mim que ele tem um filho que toma remédio controlado. Remédio controlado. Porque se não tomar, não fica bem mentalmente. Mas a mãe é religiosa e a mãe passa o tempo todo orando, fazendo orações, campanhas de orações, né? Clamor, ele falou para mim, fazendo clamor que nunca resolve nada. E o povo não acorda. O povo não acorda que um Jesus de 2000 anos que disse que voltaria para aquela época, nunca voltou até hoje. O povo não acredita, cara. O povo ainda acredita no Jesus que você procura, não acha em lugar nenhum, não está em lugar nenhum. Você não encontra em lugar nenhum, você é um vazio. Infelizmente. E o povo ainda acredita nessas mentiras. E esses acontecimentos aí, isso aí não quer dizer nada para esse povo religioso. Eles ainda vão endemoniar essas pessoas que morreram aí, que foram bobas, que morreram nesse jejum. Ainda vão endemoniar. Ali deve ter sido um demônio. Aquele pastor lá estava possesso de demônio, mas não sabe que ele também tem o mesmo demônio, né? Ou ela também tem o mesmo demônio, que acredita em lenda também, é a mesma coisa. Que não é demônio, coisa nenhuma, é tudo mente. É um demônio humano, mental. Que vem destruindo, e vem destruindo. E as pessoas não param para entender que as religiões vêm destruindo pessoas há muito tempo. E vêm enriquecendo líderes. O malandro inventa a moda e quem entra é o otário. E o que tem de otário e de bobo e de besta dentro deste planeta com religião não é brincadeira. Nem a Covid-19, que veio atropelando a religião, dando um pontapé na religião, fechando igreja, e principalmente igrejas de curas, nem a Covid-19 conseguiu paralisar esse sistema maligno, esse sistema mentiroso chamado religião, esse sistema destruidor chamado religião. Infelizmente, quando a gente fala aqui, a gente não está contra pessoas. A gente está a favor de pessoas, a favor da integridade física. Porque esse jejum que aconteceu no Quênia e matando essas pessoas, morrendo, isso aí foi uma destruição à integridade física dessas pessoas. As pessoas acreditaram nesse charlatão, desse mentiroso, desse pastor africano. Cara, será que o povo não para pensar que tudo isso é uma farsa, é uma mentira? Aí depois que acontece, junta o que vai ter de vídeo de religiosos aí falando desse caso,
chamando de seita, chamando o pastor de seita. Vocês não têm direito de chamar esse pastor de nada, porque vocês estão no mesmo barco. A mesma coisa. Aqui no Brasil é assim. Se compra feijão ungido de R$1.000 e paga, compra toalha ungida, vassoura ungida, tudo compra aqui no Brasil. Compra tudo. Óleo ungido, água ungida, tudo. Tudo. Livros disso, livros daquilo, ungidos, livros religiosos caríssimos, bíblias caríssimas, e vocês compram aquilo, estátuas, imagens caríssimas, vocês compram a imagem de Aparecida, de qualquer santo, entre aspas, você não acha de graça. Você não chega na igreja católica e o padre diz, olha, eu vou te dar, você é devoto de que santo? Eu sou devoto de Aparecida, digamos. E o padre diz assim, eu vou mandar uma estátua de 1 metro para sua casa, de altura, ou da sua altura, de 1,60 m, 1,70 m, vou mandar. Você não vai pagar um tostão. Vê se isso acontece. Não. Você tem que pagar uma estátua de 1 metro da Aparecida do Norte ou de qualquer outro santo famoso aqui do Brasil. Você vai pagar mais de R$1.000. Mais de R$1.000, se for acima de 1 metro. Tem gente que faz isso. Aí coloca lá e fica, se prostra diante, fica lá fazendo petições a um pedaço de gesso, ou um pedaço de madeira, um pedaço de cobre, ou um pedaço de o que quer que seja. Cara, esse é o planeta nosso, infelizmente. Não é questão de crer que alguma coisa, que algum ser transcendente, que alguma coisa potente iniciou a vida aqui. Esse é outro assunto. Tem gente que não consegue viver sem acreditar nisso. Vai acreditar, vai ter que acreditar. Mas, cara, o sacrifício é tentar explicar o inexplicável. Eles passam o tempo todo dentro das igrejas dizendo que o Deus que eles acreditam é um Deus inexplicável. Mas eles querem explicar dessa forma. E se matando, se suicidando, se destruindo. E a mente não funciona. É um monte de criança de barba na cara, de sutiã. É um monte. É um monte de criança que não cresce. Agora nós estamos errados, porque nós estamos aqui falando, gente, se cuida. Cuida dos filhos. O que acontece no Brasil não é diferente. O Brasil, destruição total. Destruição total no Brasil o tempo todo. Tá aí as reportagens aí. A Record, por exemplo, que é do Edir Macedo, mostra mais desastres nas reportagens. Os repórteres que falam sobre desgraças aí o tempo todo, mortes, mais do que até os próprios cultos do Edir Macedo. A Record tá lá mostrando o tempo todo, é Cidade Alerta, é isso, é aquilo, vê lá, só mostra desgraça. Onde estão os deuses? Onde estão os deuses, cara? Cadê os deuses? E nós somos errados, porque nós dizem, gente, os deuses não existem, são inventados, são criados para controlar grupos, pessoas. O que aconteceu no Quênia é algo absurdo. Entristece a gente que tem a mente racional, mas o que nós podemos fazer? Está aqui o tempo todo avisando. Não entra nisso. O malandro inventa a moda, mas se você entrar, você é otário. Essa é a questão. Vou ficar por aqui com esse vídeo e volto depois com mais um vídeo legal. Espero que a cada dia tenha vídeo legal aqui para ir despertando mais pessoas. Grato sempre pelo apoio. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu vou voltar. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.